Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Dependência Química Sem Tabu. E hoje nós vamos falar sobre o que a dependência química faz no cérebro e na família. Toda essa estrutura de comportamento, essas alterações. Eu sou o Wellington Gomes. Ana Florentino. E nós estamos aqui para mais um episódio trazendo essa consciência, essa clareza para você. Família, dependente e para a sociedade. Então nós temos alguns mitos aí que as pessoas acreditam que a dependência química ela começa no uso da substância. E não. Antes disso já começam algumas alterações emocionais, comportamentais, e é importante a família observar, as pessoas observar toda essa dinâmica, tá bom? Geralmente o pessoal pergunta por que uma pessoa continua usando mesmo perdendo tudo. É uma dúvida e é uma angústia, né? Para quem está de fora, não consegue compreender. A pessoa ela perde emprego, perde família, perde ciclo de amizade e continua usando. O que tanto tem que essa substância consegue fazer essa pessoa abrir mão de tudo? E é importante, né, Ana, as pessoas entenderem que ninguém troca a família pela droga. A dependência, ela sequestra esse cérebro, né? Sim, sequestra o cérebro e as questões químicas, tanto químicas quanto emocionais, levam a pessoa para um lugar que ela não quer, necessariamente. E quem está acompanhando de fora é isso. Parece que a pessoa abandonou tudo, né? Fala, nossa, tudo para a pessoa é substância. E nem a própria pessoa consegue ter esse controle depois do período, né? Sim. Começa no prazer e depois vira uma questão dessa dependência química. E nós vamos trazer esse primeiro tema aqui, esse primeiro tópico agora. O que é essa neurobiologia da dependência química? Então, explicar de forma simples como que funciona esse processo de recompensa cerebral, né? O sistema de recompensa do cérebro. Quer falar sobre, Ana? Não, pode falar. Nós pegamos aqui, tem a parte da dopamina. A pessoa, quando ela tem esse contato com a dependência química, com a substância, a primeiro momento é por uma questão de prazer. Então, eu utilizo uma substância para ter prazer. Com o decorrer ou passar do tempo, não é mais o prazer. Aí vira uma questão da sobrevivência. E esse que é o desafio. Naturalmente, não faz sentido assim a pessoa ela abandonar tudo por conta de uma substância. Só que uma vez que essa substância está no organismo, tudo fica mais forte para manter esse equilíbrio, né? Essa ausência da substância ela vai gerar dor, angústia, sofrimento biológico para a pessoa. Então, cada vez mais a pessoa vai ficar intencionalizando ou focado na substância para não sentir dor. E aí sai do prazer e vira sobrevivência. Não necessariamente a pessoa está usando para sentir prazer, mas depois vira para não sentir dor. E aí vira um estado de sobrevivência. Tanto que não é natural a pessoa que tá em casa, dependendo da substância que ela usa, ela começar a roubar os familiares dentro de casa. Então a pessoa não tinha esse comportamento antes. Só que o cérebro, nesse estado de sobrevivência, ele não vai compreender, eu preciso usar para me divertir. Não é mais divertimento, é uma angústia para a pessoa. Quando ela vai ver, ela já está roubando dentro de casa para poder sobreviver. E aí entra todo nessa parte biológica do instinto do ser humano. Tem um pessoal da clínica que eu acompanho, de algumas, né? A gente trabalha muito falando sobre o momento que a pessoa teve o contato com o uso está ligado a uma dor, a um sentimento, que provavelmente é da infância. A pessoa faz o uso para aliviar um sentimento, uma dor da infância, e aí essa dor se conecta com o prazer da substância. Quando a pessoa, com o passar do tempo, vai utilizando, vira uma confusão na cabeça, que ela não sabe nem se está usando para aliviar a dor. De onde que vem essa dor? Que dor é essa? O caminho mais fácil para se trabalhar seria atuar nessa dor. Só que aí a pessoa vai entrando, quando vai ver já não sabe mais, acha que é só a substância. Até nos tratamentos é indicado, né? Entender aí a dor, não a substância, mas entender a dor. A Ana tem acompanhado, né, Ana, sobre as famílias. Até antes da gente gravar aqui, a Ana falou, né, do que ela tem observado das famílias, dessa retroalimentação também, né? Sim. E, Wellington, você estava falando da pessoa, do que ela faz, né, roubar em casa, e me veio na cabeça o morar na rua.
Morar na rua é algo que você vê que não está tudo bem, né? Eu sempre lembro da Cracolândia, 30 anos, pessoas que vão morar lá porque não aguentam mais a própria dinâmica, né? Então, deixa eu ir morar na rua. E acho que isso mostra para a gente o quanto não está tudo bem, o quanto essa pessoa... Quem quer morar na rua? Quem quer morar na chuva, com rato, barata, com tudo que você pode imaginar, com perigo, né? De repente... Então, definitivamente não é uma escolha. É o que a doença faz a pessoa Nossa, viver. Você trouxe até aqui na pauta. Essa alteração da percepção, né? A impulsividade e altera a percepção e a tomada de decisão, né? Exatamente. Esse conjunto, exatamente, né? Exatamente. Não faz sentido a pessoa sair de uma cama, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho alimento, sim, e aí... E agora eu lembrei de uma instituição, um instituto que eu trabalhei, o IFL, lá no centro, Instituto Fraternal de Laborterapia. Teve um caso lá de uma pessoa que foi resgatada, alugaram um quarto para ela com tudo isso, com uma cama quentinha, o cobertor, e ela não conseguiu mais ficar. Ela não conseguia mais morar num lugar. Ela voltou para a rua. Não teve adaptação. Voltou para a rua. Então, e aí vem a questão do julgamento moral, que é isso que a gente está o tempo inteiro aqui tentando explicar, que não não quer nada com nada, não, já tem ali já tem um funcionamento psíquico completamente alterado. E, Ana, até do que a gente estava conversando antes, essa família, ela vai começar a perceber mudança na pessoa, sim, só que ela não entende, né? Não. Aí começa o que você vem falando agora, né? Continuando o que você começou falando, essa alteração cerebral, e a família não consegue entender, e a família adoece também, a família desenvolve problemas físicos e psicológicos, emocionais, e começa a cobrança, começa aquele processo da cobrança, começa a codependência, que aí eu preciso dar conta desse membro da família que não consegue dar conta da vida, e então começa o ciclo da dependência química, que eu vou viver por essa pessoa porque eu preciso amenizar o que ela vai fazer, o que acontece com ela. Então, pensando nesse ciclo, são vários temas que a gente pode falar aqui, que é a questão do quanto a família controla, entre um controle. Isso é muito difícil para as mães, né? Eu venho pensando isso na minha clínica, o quanto é difícil, principalmente para as mães, essa coisa de não fazer tudo, não controlar, não ter aquela pessoa protegida ali numa redoma, porque ela, com o instinto materno dela e com o amor, ela acredita que ela vai salvar esse filho dele mesmo, e, infelizmente, isso não acontece. Porque aí o que acontece? A mãe ou qualquer membro da família tentando fazer isso vai alimentar a doença, vai alimentar essa dinâmica do dependente químico, inclusive de manipulação. E esse caminho, para quem está em casa, ele é muito sutil. Cuidar demais é egoísmo e cuidar de menos é egoísmo. Tem pessoa em casa que não busca ajuda, é egoísmo. E tem pessoa que quer ajudar demais e é egoísmo. Essa linha é complicada para a família, né? Sim. Porque tem mães que não querem, que querem ajudar demais, fazer sim, tudo, controlar tudo. Isso é um passo de egoísmo. E tem uns que é negligência total, não quer fazer nada. Abandona. Que exatamente, é egoísmo. Exatamente. Essas duas linhas, né? Essas duas linhas, e aí vem agora na minha cabeça que não é diferente da empresa. O que acontece com a empresa? Lembra do tema que nós trouxemos? A empresa não pode mandar embora o dependente químico, a não ser que ele recuse ajuda. Então, acho que isso funciona também para a família. Porque, a partir do momento que aquele membro da família não quer, aquele indivíduo não quer tratamento, a família não tem muito o que fazer. Então... nesse momento, que é difícil, que é muito difícil, é importante que essa pessoa ela entenda o que ela quer e que ela vá buscar o que ela quer. Porque, afinal, tem ali uma família pronta para ajudar essa pessoa. Eu vi o depoimento de um dependente químico essa semana na internet, ele estava falando isso. Ele estava dizendo que, quando... ele foi para a rua, foi para a Cracolândia, ele veio de outro estado, e ele sempre ligava para os pais, e ele falava para os pais, me ajuda, isso, aquilo. E teve um dia que ele ligou para os pais, a mãe desligou.
E aí ele ligou de novo, mãe, caiu. Ela falou, não caiu. Eu que desliguei. Eu e o seu pai, nós estamos aqui para você, mas você resolveu ter uma vida que não está sendo bom para nós. Então, assim, quando você resolver mudar, nós estamos aqui, mas por enquanto você está levando a gente também para esse mundo. E aí ele fala que foi a primeira vez que ele sentiu um vazio existencial. Nossa. E ele diz, inclusive, que ele sentiu não, que ele entrou em contato com esse vazio existencial. E ele disse que ele começou um processo de parar, teve só uma recaída, começou um processo pelos pais, porque ele pensou, eu vou perder meus pais, daqui a pouco os meus pais não vão estar mais aqui, e agora que eu posso estar com ele, e aí ele fala, eu parei pelos pais. E é muito interessante que ele fala exatamente dessa alimentação, né, de como o amor acaba, com a falta de informação, alimentando a doença. E é legal o pessoal ter a compreensão, né, Ana? A gente está utilizando o termo dependência química, a gente entende que o pessoal hoje utiliza mais o transtorno, alguns usam o transtorno por uso de substância, mas é a mesma dinâmica, tá? O desafio de não buscar ajuda profissional, né? Exatamente. Porque a gente está falando de uma doença, que aí seria como qualquer outra doença, né? Então a pessoa vai lá, está fazendo um tratamento de câncer. Eu vou me tratar em casa. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Fazer minha químio, minha rádio, né? Aqui, exatamente. E a dependência... As doenças emocionais. Né? A dependência química, ou transtorno por uso de substância, é uma doença que precisa de tratamento. E as pessoas estão se tratando assim. Então vamos ver como é que a gente faz. Vamos encontrar uma forma, um caminho, sem buscar um acompanhamento profissional. E isso também é um perigo, tá? Porque não buscar ajuda é também um fator para manter esse ciclo. E essa pessoa doente, porque no ciclo do codependente, ver a pessoa doente não é tão ruim assim. Dependendo do nível da dinâmica familiar, é melhor você ter um doente e você não ser o doente, alimentar esse doente para manter em casa, para ter o controle, para ter o domínio. Então tem que verificar, tem que analisar essa estrutura familiar para ver. Não buscamos ajuda porque não queremos ou porque nós queremos ver a pessoa doente. E aí nós vamos ficar correndo igual louco. Vou para cá, vou buscar ele aqui, vou ali, vou tentar, mas numa tentativa sabendo que não vai ter funcionamento, porque a tentativa mais sugerida é buscar um auxílio profissional. Então, se você tem uma pessoa lá, a pessoa está em casa, se cortou ou teve qualquer acidente, a lógica é leva a pessoa para o hospital, já tem o tratamento. A pessoa tem um contato com uma substância, eu não vou fazer um tratamento dessa pessoa, não. Vamos fazer aqui. Então, é observar quem está em casa, a família, tanto a pessoa que faz o uso, para não ser esse bode expiatório, quanto a família. Será que nós não procuramos ajuda? Porque nós queremos essa pessoa adoecida ou porque não teve contato à informação? Também tem isso. Aí, se não teve o contato à informação, agora vocês têm. Então, vale buscar essa ajuda. Ou o mecanismo inconsciente, que acho que é muito importante também a gente falar, que a gente está falando dessa forma. Aqui está tudo estruturadinho, mas essa pergunta, será que eu quero essa pessoa doente? É inconsciente. Ninguém quer ninguém doente. E é bom essa parte, porque se for isso, que mecanismo está alimentando, né? Familiarmente. Por que é prazeroso ter uma pessoa adoecida na casa, né? Uhum. Não sendo eu, né? É isso. Sim, não sendo eu. Claro. Então, se está na estrutura, se tem uma pessoa adoecida e se tem uma resistência... E aí é essa parte que a Ana está trazendo. Se tem esse mecanismo, uma resistência familiar de procurar ajuda nos lugares competentes, aí tem alguma coisa por trás, né? Que é esse processo inconsciente, né? Você já pegou, em alguns casos, dessas resistências familiares? Muito, muito. Eu trabalhei em clínica de dependência química há alguns anos e a gente brincava muito, que é mais fácil trazer o presidente da República do que o familiar. Então, as clínicas onde a família vem, elas... o que acontece? Você tem que vir, faz parte. Né? É um pré-requisito para internar o seu familiar, você participar do grupo de dependência familiar. Por quê? Quando essa pessoa volta para casa da internação, isso se ela ficou 1 mês, 2 meses, 6 meses, não importa, ela não sabe viver ainda. E a família precisa estar junto, precisa estar nesse mesmo mecanismo de
de ajuda. Né? Por quê? Não dá para receber a pessoa que acabou de chegar de uma clínica com uma festa, né, regada a álcool, por exemplo, porque ela voltou. Aí a família... E aí é muito comum a família falar, tá, mas não é justo eu parar de usar a droga, parar de beber por conta de uma pessoa. Sim, não é justo, eu concordo. Mas o que é melhor? Vamos colocar na balança? É melhor parar também ali, naquele ambiente onde a pessoa está voltando, ou continuar com todo esse movimento difícil, doloroso, que é essa questão da dependência. Nossa, show, Ana. Tem até alguns casos que no fortalecimento de vínculo, uma das avaliações que nós fazemos é qual vínculo nós vamos fortalecer. Se é o vínculo familiar ou o vínculo comunitário. Porque dependendo da estrutura familiar, não vale reconectar essa pessoa à família. É melhor fortalecer um vínculo comunitário, amigo, igreja, para que essa pessoa não se conecte à família novamente. Porque dependendo da condição familiar... Sim. Ela precisa sair. Não dá para se curar onde a gente adoeceu também. Né? Hoje de manhã eu estava dando uma supervisão lá na Abrap, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, a questão de como, na verdade, tudo que a gente faz é com bebida. Então, tinha um psicólogo dizendo, eu não tenho álcool na festa dos meus filhos. E aí muita gente torce o nariz ou não vem. E eu também, eu não tenho... Desde que eu me formei, eu trabalho com a questão das drogas. E não tem álcool na minha casa, e no aniversário dos meus filhos, menos ainda. Então, assim, a gente está... Tem uma alta agora, né? Vindo para cá, eu vi umas pesquisas, eu já tinha acompanhado umas pesquisas, né? Na Europa, está aumentando o índice de baladas durante a tarde sem álcool. Então, as pessoas estão indo para dançar, e não é mais noturno. Legal. Até eles têm tá entrando num processo de falência das baladas noturnas, porque alguma parte da juventude não está mais interessada, e faz muito sentido, de viver esse processo, de trocar o dia pela noite, e aí ficar se destruindo. Nós temos uma parte da geração que está observando, sabe o quê? Uma vida saudável. Sim. Então, a pessoa, para quem tem esse hábito de uma vida saudável, você fica a semana toda cuidando da sua alimentação, exercício físico, dieta, para chegar no final de semana e se destruir, não faz sentido. Menor sentido. E aí, agora, essa juventude, na Europa, em alguns lugares, até a virada cultural, teve uns exemplos disso. Teve pessoal de yoga, de meditação, teve novas possibilidades, o que antes era associado ao álcool, uma parte da juventude já está se desconectando desse funcionamento. Isso traz mais esperança, né? Tem possibilidade, hein? Não, essa associação de alegria estar vinculado ao álcool e droga. Que é euforia, não é alegria. E aí tem o quê? Temos agora a Copa do Mundo, né? Então, já prevenção de recaída. Você que está aí nesse processo de abstinência, Copa do Mundo, porque tem muito isso. Se o Brasil ganhar, a pessoa pode querer beber. Se o Brasil perder, pode querer beber. Se empatar, vai querer beber. Se a Argentina ganhar, vai querer beber. Então, não importa o time. Então, nesse processo... E a dinâmica do Brasil altera, né? Sim. Então, é importante o pessoal já começar a fazer Porque o primeiro jogo do Brasil vai ser sábado, à tarde. Então, assim, já tem organizações para o famoso churrasco. Então, assim, é isso. Tudo na nossa cultura, principalmente, é festa, bebida e tudo bem, né? Eu acho que, assim, tudo bem para quem faz o uso social. Nossa, Ana, você trouxe... É isso. O que pega muito é a associação. Como o Brasil ele tem essa associação que o álcool é o sinônimo da alegria e da resolução das coisas, essa informação não pode passar na mente das pessoas. Não é o álcool que vai ser a resolução das dores das pessoas. Porque tem isso, né? Tem. Já que tudo é resolvido. Então, as famílias... Pensa a criança lá. A criança vê, toda vez que tinha uma festa... que os pais estão alegres, é por conta do álcool. Então, a associação vou ser feliz. Quero ser feliz. Então, o pessoal tá bebendo, tá? É essa associação que vai... Você já observou a volta da balada de algumas pessoas? Parece zumbi. Que depressão. É zumbi. A volta. É um zumbi. É, porque tá triste. Já passou, a euforia passou. Sem dinheiro. Sem dinheiro, triste, assim. Agora sou eu comigo. E agora? E agora, o que eu faço? A volta da balada. Nossa, e é isso, ó, o que eu tinha falado quase agora
da parte biológica da dependência é esse sofrimento. A pessoa, quando inicia o uso, é prazer e aliviar uma dor. No final, é sobrevivência. Essa pessoa, quando vai voltar da balada e começa a cair em si, que ela ainda continua com seus problemas e com as suas dores, o que ela vai ter que fazer no dia seguinte? Beber novamente. E aí não é mais uma questão de prazer, aí entra a sobrevivência. Quando o ser humano ele percebe que tive meu pico de euforia e agora eu vou retornar pra dor, aí começa a usar novamente. Aí quando percebe, já não é mais a dor. Aí mistura tudo, né? E o álcool, ele é do grupo das drogas depressoras. Então, passando o efeito da droga, se já estava um pouco triste, vai ficar pelo menos 3 vezes mais. Por isso que muita gente usa o álcool e a cocaína, porque a cocaína é estimulante, álcool depressor, então faz um equilíbrio ali, entre aspas. A Ana já trouxe até o próximo tema aqui, do ciclo da dependência, que é essa dinâmica do uso. Primeiro vem como esse alívio emocional, para aliviar uma dor, ou uma carência, ou um vazio. Aí cada ser humano vai ter o seu funcionamento. Teve esse alívio, vai ter uma recompensa cerebral, que vai ser esse prazer, essa dopamina, essa energia, essa euforia, alívio emocional, recompensa, e aí começa a parte da tolerância. No sistema de tolerância a primeira vez que a pessoa vai ter o contato, vamos pegar o álcool. Ela tomou um copo de vinho, já teve o alívio emocional, já teve a sua recompensa, que ela ficou mais tranquila com um copo de vinho. O que ela vai tentar depois fazer? Novamente um copo, para alívio emocional que teve a memória lá atrás. Não funciona um copo, então 2 copos. Funcionou agora. É isso que é a tolerância. Eu vou aumentando a minha dosagem. Um copo, primeira vez funcionou, agora a segunda vez tem que ser 2 copos, agora é 1 litro, agora 2 litros, e vai aumentando a tolerância. Da mesma forma, funciona para o uso, se for da cocaína. Às vezes uma porção funciona, daqui a pouco 2 porções, 3 porções, nessa tentativa daquele alívio emocional, daquela primeira sensação. Por isso que cada vez mais a tendência é a pessoa aumentar o nível das porções por conta da tolerância, porque o organismo vai se adaptando nessa busca daquele primeiro contato. E aí, com isso, aumenta-se a tolerância, entra a compulsão. Eu já não consigo ter mais o controle do uso, eu começo a me tornar compulsivo. O que era uma garrafa, o que era um copo que eu conseguia tomar, agora a pessoa só vai parar em 2, 3, 4 garrafas ou quando tiver caído na rua. O que era uma porção, se for de cocaína, uma porção de maconha, a pessoa vai ter que ter 10 porções, 15 porções, porque aumentou a tolerância e aí vem o combo, o conjunto. Além da tolerância, a pessoa ganha uma compulsão. É o kit. Aumenta a tolerância e ganha uma compulsão. Agora a pessoa tem dois problemas. Que aí vai precisar de mais e mais e mais. E aí entra a questão da abstinência nesse ciclo. Abstinência é quando eu fico distante, abstêmio. Eu não tenho mais contato. Que é o período que eu não utilizo mais. Então a pessoa vai lá beber o final de semana. Entre o domingo que a pessoa teve contato com a substância e o próximo final de semana, esse período que a pessoa está abstêmio. Tem pessoas que ficam abstêmio por uma semana, um dia, um mês, 10 anos, 20 anos. E aí pode acontecer a parte da recaída, né? Que eu venho e tenho contato novamente com a substância, e aí pode retornar todo o processo. E uma das coisas que eu sempre falo no tratamento, a pessoa não pode entender a recaída como o fim do mundo. Quem está fazendo acompanhamento e tratamento, a recaída ela faz parte do processo. Não é que você tem que se recair para que o processo se dê, mas se acontecer, o tratamento ele dá continuidade, não precisa acabar o mundo. Por isso a importância do acompanhamento e tratamento. Para entender por que recaiu, quais foram os gatilhos, qual foi a memória, a afetividade, o que está envolvido. Mas para a pessoa não parar. E aí, Ana, na dinâmica aqui, se a droga ela faz tão mal, por que o cérebro ele continua buscando esse uso? Porque é o sistema de recompensa cerebral. A pessoa ela já está... para ela, a única coisa que dá prazer é a droga. Ela não consegue ter prazer, ela não acredita que tenha prazer em qualquer outra coisa, porque o sistema de recompensa está contaminado.
né, que é uma parte do cérebro responsável por qualquer tipo de prazer que a gente tem, que o ser humano tenha. Pode ser o prazer num cheiro, numa lembrança, qualquer prazer que a gente tenha tem a ver com essa parte do cérebro, né, que é responsável pela dopamina também. Então, para essa pessoa, não existe nenhum prazer, não existe forma de prazer. Então, por que eu vou parar de usar isso se não tem prazer? Não faz sentido. Eu acho que é interessante também a gente falar que vamos pensar no uso, abuso e dependência. Uso abusivo e dependência, gradativo. Só, entre aspas, também 5%, só 3 a 5% vai desenvolver a dependência. A maioria vai sair do uso abusivo para o uso. Só que esses 3 a 5% é muita gente, pensando na população do Brasil. Isso é Brasil? Isso é Brasil, mas a gente pode colocar isso para o mundo também, né? Eu acho que também. Mas pensando, né, que o Brasil culturalmente é um país envolvido com álcool, principalmente, né? De 5. E acho que pensando em todas as drogas, uso abusivo e dependência, não é a maioria que vai experimentar, por exemplo, a maconha. Desenvolve. Pode até usar, parar, faz uso abusivo e para. E de 3 a 5% da população vai desenvolver a dependência química. É muita coisa. É muita. É uma cracolândia. E nós não sabemos quem que vai desenvolver. Então, assim, e esse risco vale a pena? Então, a orientação, claro que quem vai, esses 3 a 5%, quem são essas pessoas? Quem tem esse vazio existencial, quem está triste. Ninguém desenvolve uma dependência de drogas porque está bem, porque está feliz, porque está em paz. É verdade. Então, é bem interessante, acho muito interessante a gente entender que... Estou feliz demais de estar feliz, verdade. Eu estou super feliz e vou... Estou resolvido. O que faz a pessoa chegar nesse nível que a gente está trazendo aqui, que é de buscar tratamento, de buscar a internação, o alívio que sente. Nossa, essa parte que você trouxe é fantástica, é isso. Se a pessoa está bem demais, não tem por que o uso, né? Exatamente. Ou aquela história, quem está feliz não quer briga com ninguém, é exatamente isso. A pessoa está em paz, se ela está em paz com ela, não feliz, mas em paz com ela, porque a felicidade... Vou pedir licença para falar da música do Barão Vermelho, que é rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, assim, é isso, né? É o equilíbrio, é rir. Agora, se eu estou o tempo inteiro rindo de tudo ou chorando por tudo, tem um desequilíbrio. Então, nessa lógica aí, se a pessoa tiver aquele discurso, né? Eu estou usando porque eu estou bem. Então, não faz sentido, né? Se quem está bem, não está usando. Não, exatamente. Você está bem. Então, assim, eu vou usar porque senão eu não consigo conversar, socializar. Isso já é uma problemática, né? Muito. Tem isso. Às vezes, a questão... Um dos pontos que eu trabalho na clínica... acompanhando essa fala. Se você tem um desafio comportamental emocional, ao invés de buscar o uso, busca desenvolver essa competência. Eu não consigo conversar com as pessoas, sou inibido, eu não tenho coragem. Desenvolve coragem. Sim. É mais fácil desenvolver uma competência do que depois trabalhar para tirar a substância. Certeza. E aí o pessoal associa isso. Vamos pegar aqui uma das que o pessoal gosta de utilizar, a maconha. Eu fumo para relaxar. Gente, desenvolve, tem tecnologia, tem um monte de ferramentas hoje, meditação, yoga, que você consegue relaxar sem a necessidade de uma substância. E é uma plantinha, e tá tudo bem. E eu estudando lá com o Ronaldo Laranjeira, da Unifesp, ele disse que a maconha de hoje ela é 10 vezes mais potente que a maconha dos anos 60. 10 vezes mais potente. Foi transformada a planta. Então, eu já vi em clínicas de dependência química, na época eu não entendia, hoje, depois de ouvir ele falar isso, entendi, de um menino de 19 anos que teve um surto psicótico. Ele usava só maconha, não voltou mais. Não conseguiu voltar, ele ficava andando na clínica, não, só pelo uso da maconha. Naquela época, a gente não entendia, ficava, será que é só maconha? Mas é isso. É uma plantinha? Mas é uma plantinha. E vale essa pergunta, né? Se perguntar, se eu tenho uma necessidade do uso e o uso é para favorecer algum comportamento, ao invés do uso, desenvolve o comportamento.
Se eu preciso fumar maconha para ficar relaxado, peraí, não tem nenhuma outra alternativa que sem o uso eu não consiga desenvolver o relaxamento? Tem uma dor ali, é a dor. É isso, né? dor. Se eu preciso da maconha para estar aqui conversando com você, ou da própria cocaína para estar aqui, ou estar lá atendendo no consultório, tem uma dor. Tem uma dor que a droga vai acalmar. E entre aspas. Essa camuflagem que é o risco, né? Então utilizei aqui a substância. Bom, ela resolveu o meu problema. Sim. E o engraçado é, o que às vezes as pessoas não refletem. Quando a pessoa está no uso da substância, então agora eu fumo para relaxar ou eu uso cocaína para ter coragem. Você não deixa de ser você com o uso. Você continua. Essa potencialidade que você tem de relaxar e essa coragem que você tem no uso é você, só que mascarado com alguma coisa. Exatamente. Com uma dor ali que impede a pessoa de ir para a vida. O perigo é a pessoa começar a acreditar que ela só consegue algo com a substância. Sendo que se você consegue com a substância, sem as substâncias você também tem um potencial. Não, e acontece, ela começa a conseguir realmente com a substância. Ela começa a conseguir, só que depois ela não consegue. Não sustenta. Não sustenta. Só que esse comportamento ele está disponível para a pessoa. E aí vale os acompanhamentos, né? É entender, às vezes, o motivo do uso. Bom, eu sou retraído e eu preciso beber para ficar alegre e espontâneo. Trabalha espontaneidade. Tem formações, teve uma formação que eu fiz um tempo atrás, muito bacana, de palhaçaria, de palhaço. Você vai trabalhar essa criança interior, você consegue desenvolver. Tudo que é voltado a comportamento é possível desenvolver. Sim. Sem a necessidade do uso. Uma das coisas que nós temos aqui nessa parte para trabalhar são a questão da substância versus comportamento. Vamos falar dos estimulantes, o crack e a cocaína. O que ela provoca no indivíduo? É importante o pessoal entender, principalmente dos estimulantes, porque mesmo a pessoa sem o uso vai ter uma alteração cerebral. Sim. Pensa aqui, você tem um distanciamento do cérebro, que aí leva uma informação daqui para cá. No natural. Então, tranquilo. Sim. Essa informação vem daqui para cá. Você estimula muito o cérebro, começa a vir informação. O que era uma distância de A para B de 5 segundos, ele começa a espaçar. E aí vai espaçando. Mesmo a pessoa, quando ela para de usar a substância, ela vai ter esse intervalo cerebral que agora, porque aí vem as compulsões. A pessoa ela fica mais agitada. Se a pessoa não organizar, não tiver um tratamento, ou um acompanhamento, ou essa compreensão, essa mente vai ter esse intervalo mental, cerebral. E aí ela tira o uso e aí começa a fazer uma coisa e fica ansiosa para fazer várias outras coisas, várias compulsões. E é importante ter uma agenda, uma rotina, algo programado, porque essa mente ela fica uma mente veloz. Eu sempre comento nas clínicas, para quem teve o uso de crack ou cocaína, que é uma mente turbinada, 2.0. Acontece muito das compulsões mais para a parte religiosa. Das pessoas com o uso da cocaína ou crack, se forem para a religião, se tornar um fanático, um compulsivo religioso, porque entra o fanatismo. Então a pessoa vai ser muito dedicada para fazer aquilo se não tiver um controle, uma organização. Ou, dependendo do que a pessoa for fazer, ela vai fazer com muita intensidade. Ou vai comer muito. Com euforia. Com muita euforia. E esse funcionamento, se a pessoa vai regulando ou entendendo o funcionamento do que o crack ou a cocaína faz cerebralmente, ela consegue depois se organizar. Ela vai ser uma pessoa, provavelmente, que vai ter que ser muito ativa. Fazer várias coisas, mas organizada. Para poder organizar essa mente. Geralmente, nas pessoas desse uso do crack ou cocaína, que são os estimulantes, é uma pessoa que vai ter muita impulsividade, manipulação presentíssimo. E aí tem que tomar cuidado que a manipulação não é só com as pessoas externas, é interna, é se automanipular. É uma mente que está toda hora criando gatilhos e armadilhas para se destruir. Se destruir no modo de dizer, sabe? Criando mecanismo. Então, se a pessoa não tomar cuidado, além dela manipular os outros, ela se automanipula facilmente. Porque é inconsciente, né? Manipulação é defesa, é um mecanismo de defesa. Teve um grupo que eu trouxe, eles saíram da clínica e foram para o espaço para ser atendido, né? E eles andaram de carro. E aí, antes de começar o tratamento, eu falei, vamos fazer uma atividade.
para eles visualizarem o que a mente criou durante o percurso. Porque você tem um trajeto. A pessoa normal, modo de dizer, né? Ela tá andando na rua, ela não vai ficar olhando para bares, caçando. E já quem tem o uso, a mente, se ela não tomar cuidado, ela já vai criando estratégias para o uso. Já vai mapeando todo. E aí eu pedi para eles observarem o que a mente criou durante o trajeto. Para eles irem observando e tirando esse daí, ó. Falar, ó, o que minha mente criou aqui, ó. Porque não observar não vai fazer que as coisas não aconteçam. A informação está lá. Vale mais observar o que essa mente criou e entender o porquê que ela criou isso. Ela já está mapeando e criando várias informações, várias estratégias. Wellington, por isso que a pessoa tem a sensação, às vezes eu ouço muito isso no consultório, que é quando eu vi, eu usei, né? Quando eu vi, eu já usei. Mas, assim, isso. Não é mágico, né? Teve isso. Toda uma estratégia. É esse mapeamento aí, Ana, que eu comentei com eles. É essa fala. Aí quando eu vi, eu já estava lá comprando. Enganação. Porque a mente ela já criou uma estratégia muito antes, 1 dia, 2 dias antes de... É que está automático, né? A pessoa automático. ela não se percebe porque está automático. Ela já mapeou, já percebeu como que ia fazer. E é esse eu e essa mente estratégica, manipuladora. A pessoa vai lá, pegar um exemplo. A pessoa foi na padaria e aí já bateu o olho na padaria. O cara tomando uma cachaça. Aí ele já bateu o olho e falou... a mente já começou a criar. Aqui tem uma cachaça. Isso pela manhã. Pela manhã. Já viu a cachaça, volta pra casa no outro dia. Já ficou aquela informação. E a pessoa não tá observando essa informação. Nossa, olhei uma cachaça. Você não tá olhando à toa pra uma cachaça e pra um boteco. Então, se a mente ela tá te levando pra isso, é observar o porquê que a mente leva. Por que a minha mente tá levando? Aí ela volta, eu voltei da padaria, ela já olha o caminho. Fala, nossa, aquele caminho ali é o caminho que eu ia buscar antes. Então, a mente já tá aqui mapeando. Ela já mapeou na padaria... a cachaça, o cigarro e o caminho. Beleza. Aí passa 2 semanas, a pessoa recaiu. Fala, nossa, do nada eu tava lá comprando e tava na padaria bebendo. Se não se observar, essa mente manipuladora, se não entrar no controle dessa mente manipuladora, ela leva. Um dos pontos que eu sempre trabalho com eles é esse poder de manifestação e criação. A mente do adicto, qualquer ser humano, mas do adicto, ela vai criar, ela vai fazer acontecer. De um jeito ou de outro. Só que é inconsciente, né? Você está falando, eu estou lembrando, às vezes o paciente, eu faço uma colocação, não é nem interpretação, mas uma colocação, não foi do nada. Essa pessoa se desespera, ela fala, você não está entendendo, foi do nada. Então, vem todo esse processo, porque é inconsciente, realmente não foi do nada. Mas ela não se dá conta que tem uma estratégia, que tem um funcionamento automático. E em todo o circuito é um processo de autoobservação grande, de que tem que se autoobservar, porque a pessoa vai ficar ali. Quando ela sai, vai pra padaria, o movimento que ela faz. Quando chega em casa, quando pega o celular, o que vem no celular, que aí provavelmente já vai ver questões de mulher, de pornografia. A própria família, a dinâmica familiar, né? Como que tá... E aí vai alterando tudo, né? Do nada a pessoa arruma uma briga. Nossa, no dia que caiu o pagamento, que coincidência. Vai arrumar uma briga aí... exatamente. Esses do nada que é fogo, né? Não, e é impressionante, assim, não é impressionante, mas é dureza para a pessoa que está passando por isso, porque realmente ela não percebe, ela não entende, né, que realmente tem um mecanismo ali estratégico da mente para cair nisso. E depois essa paranoia, né? De achar que as pessoas estão seguindo, a agressividade e uma compulsão, né? As pessoas que estão em tratamento têm que tomar cuidado. Nessa compulsão, ou para alimentação, ou para gastar, ou para jogo, para várias compulsões, né? Sim, sim. E aí, família... Que todos têm, toda a família tem, todos Sim. nós temos. Não, tem o que se destaca mais, que é das drogas psicotrópicas, mas quem não tem uma compulsão e uma... E nas famílias, aí temos essa parte da... O que geralmente acontece na dinâmica familiar... de quem tem o uso dos estimulantes, cocaína ou crack ou os outros estimulantes. Uma família de hipervigilância, esse medo constante, ansiedade, desconfiança e essa exaustão emocional, né? Se quiser comentar sobre, Ana, essa dinâmica familiar desse uso. A hipervigilância é a dependência química, é a codependência, que é a pessoa fica pisando em ovos, ela está o tempo inteiro atenta de como essa pessoa vai chegar,
como ela vai estar, se ela vai estar melhor, se ela vai estar agressiva, se ela não vai estar. Então, infelizmente, ela precisa viver disso para poder manter o equilíbrio da família. Isso, uma pessoa vai fazer isso. Pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um dos filhos, mas alguém sempre acredita que pode manter o equilíbrio familiar. E aí isso é um peso muito grande, é um peso que não dá para levar, não tem como levar esse peso. Então, obviamente que isso vai levar a uma ansiedade crônica, a um desespero, eu não sou um chefe de família legal, não sou uma mãe que dá conta, tem alguma coisa errada, a vergonha, né? A exaustão, né? A exaustão, a vergonha das pessoas, porque vão falar dessa pessoa que eu amo, então é melhor não contar para ninguém, porque ninguém vai entender o que acontece. E aí toda essa dinâmica volta para aquilo que a gente estava falando, que é alimentar a doença da pessoa, que é essa pessoa ela precisa ter um despertar. Quem está nesse movimento, levando todo mundo, precisa ter um despertar, que nos anônimos eles chamam de despertar superior, né? Um despertar superior, que é: eu tenho uma doença, mas eu posso controlar essa doença, eu posso escolher, a partir do momento que eu me deixo cuidar, se eu me deixar ser cuidada, eu posso escolher a não estar nessa doença, não permanecer nessa doença e não levar a minha família junto. E a família também. Na verdade, a gente está falando muito do tratamento do despertar, mas a família precisa do despertar também. Aquele caso que eu estava falando, que a mãe desligou o telefone e falou: não vou mais, isso está prejudicando muito, você escolheu. Ela teve um despertar, né, superior a um despertar, porque essa mãe e esse pai falaram: não dá mais, a gente está caindo junto com ele. Então, a família precisa de tratamento. E se o dependente, se o usuário não quer tratar, não tem problema, a família pode ir se tratar primeiro. E nessa parte dos estimulantes, ou cocaína e crack, é muito a característica dessa compulsão. Porque aí trazendo para as pessoas entenderem a dinâmica, tá? A dinâmica dessa substância, geralmente a pessoa no alcoolismo e nas outras que a gente vai comentar, não vai ter essa compulsão exagerada. Então, da cocaína e do crack, é uma pessoa que de madrugada vai querer fugir, vai querer pular, porque na fissura, a pessoa, ela vai querer. E é esse estado que gera na casa, né? Porque a pessoa que vai fugir de casa. Sim. Para usar, de madrugada a pessoa vai tentar prender com cadeado, fechar tudo. Mas é esse funcionamento, né? Desses estimulantes, né? O nível de compulsão é altíssimo, né? Não, com certeza. E por isso que esse rapaz que eu ouvi dando depoimento na internet, ele foi embora de casa, ele foi para a Cracolândia, ele veio para São Paulo morar na Cracolândia. E os pais ficaram bem? Não, os pais ficaram anos mantendo isso, dando dinheiro, dando socorro, e aí teve um momento que os pais foram para o tratamento, aceitaram ser cuidados, e entenderam que eles estavam mantendo ele na rua, em nome do amor. E essa compulsão ligada à sobrevivência é muito forte, né? É quase incontrolável, né? Sim. Porque uma das preocupações é isso, né? A pessoa vai tentar fazer uma intervenção na hora que a pessoa está na compulsão. Exatamente. Aí não tem muito o que fazer, né? É muito sofrido. Porque aí entra assim, a pessoa vai tentar intervir quando a única coisa que vem na mente da pessoa é o uso. Que é o estreitamento de repertório. Ela não faz mais nada. O que é o estreitamento de repertório? Essa pessoa ela não vê prazer em mais nada. Então, ela não vai ao cinema, ela não vai encontrar a família, ela não vai ver os filhos, porque nada dá prazer, porque o sistema de recompensa está totalmente contaminado, invadido. Então, a única coisa que gera dopamina nela, que é a dopamina barata, é a droga. E aí, geralmente, que é uma das coisas que as famílias ou codependente fala, você não pensa no que você está fazendo? Não. Ou começa normalmente a mãe, você vai me matar, você vai... Não adianta. E agora dos indivíduos na questão do álcool. O que vai gerar geralmente no indivíduo nessa substância? Esse descontrole emocional, agressividade, passa dos limites, violência verbal. Então, geralmente, esse é o funcionamento da pessoa que está envolvida com álcool.
Antes ela tinha um controle, daqui a pouco ela começa a passar dos limites. Aí ela começa a ficar agressivo, começa a beber assistindo um jogo, não fala palavrão em casa, do nada tá falando palavrão pra esposa, pras crianças. Nesse contato com o álcool. E começa a se descontrolar emocionalmente. É uma pessoa super fechada. Bebeu, começa a chorar. Sim. Ou uma pessoa... E conta a vida inteira. Conta a vida toda. Esse descontrole para essa substância. E às vezes fica legal, né, Wellington? Às vezes a pessoa fica legal e muitas famílias falam, muitos amigos e famílias falam, não, a pessoa é legal bebendo, até ela não começar a dar problema. E isso é um descontrole, tá? Esse palhacinho ou... O que alimenta socialmente ali. O divertido, o tio legal, o tio divertido. Até começar os transtornos, né? Ele é super divertido até ninguém querer mais essa pessoa perto. Porque vai acontecer isso também. Né? E aí, na família, o que vai gerar nesse funcionamento da família para a pessoa do álcool? Às vezes tem todas, né, envolvidas, mas para esse perfil, essa insegurança, esse medo, a vergonha e essa codependência. A codependência tá nos outros também. Mas a vergonha... No fundo, está tudo conectado. Junto e misturado, conectado. Porque claro que cada caso é um caso, cada família vai sentir de uma forma diferente, mas o fato é que vai desestruturar a família. E nesse do álcool, para a esposa ou família, né? Começa a ter a vergonha, porque a pessoa antigamente tomava e controlava, tinha tolerância. Sim. E agora essa pessoa está numa festa de família, a família já fica todo mundo olhando. Nossa, ele vai fazer vexame. Se ele tomar e fica todo... Não recebe amigos em casa, os filhos. Né? A família começa a entrar nesse estado de tensão com essa pessoa com álcool. Porque qualquer evento, a pessoa não percebe mais que ela não tem mais o controle. E aí a família começa a ficar com esse medo, com essa vergonha. Fala, nossa, se ele beber... Acabou para todo mundo. Não tem mais o limite. Sim. Vai descontrolar a emoção, vai falar o que não deve, o que não é para falar. E estruturalmente essa família entra nessa dinâmica, né? Já vai para qualquer lugar envergonhado, né? Fala, nossa, se ele beber... E a família, por conta da vergonha, vai mantendo esse comportamento, porque no final a pessoa ela não lida com o resultado, com a consequência do que ela fez. Ela faz e a família de alguma forma dá um jeitinho de arrumar para ficar menos exposto, para ficar menos ruim. E a pessoa vai levando, ela não perde, porque está tudo bem. Como, por exemplo, tem filhos, né? E eu não estou julgando de maneira nenhuma, mas estou só mostrando esse cenário que os filhos vão buscar, de repente, o pai ou a mãe na rua, traz para casa, dá um banho, põe para dormir. No outro dia a pessoa acorda, está tudo bem, tá tudo. Se ela teve um apagão, ela tá tudo bem. E vai entender que deu certo, né? Tá tudo bem, eu tô em casa, eu tô aqui, meus filhos estão aqui, então, claro que de maneira nenhuma a gente vai julgar quem está fazendo isso, porque é tudo muito difícil, mas a questão é que isso alimenta esse processo. E muitas famílias elas se tornaram refém do álcool e nem percebe mais, né? Uhum. Que são essas negociações, né? Às vezes a pessoa vai lá e fala, não, eu só vou para tal lugar se tiver bebida. Sim. Vai ter um churrasco. Não, mas eu só vou participar. E esse jogo da manipulação, né? Às vezes a pessoa tá lá e fala, não, eu só vou se tiver uma cerveja. Se não, nem vou. Se for uma festa me chamar, eu prefiro ficar em casa. E a pessoa começa a se tornar um rabugento, às vezes sem ser. Sim. Só me chama se tiver bebendo. E aí começa a se ficar refém, né? Aí a esposa, às vezes, para ter atenção, o marido fala, ele só vai conversar com a esposa quando ele tá sob o efeito do álcool. Aí a própria esposa, ela vai no mercado, compra a cerveja para levar para esse marido relaxar, para poder dialogar com ela. É todo um mecanismo de um alimentando o outro. Porque ele fica melhor, ele fica engraçado, ele dá risada. Né? Então, eu vou manter ele aqui dentro de casa. Como esse menino, que eu falei de 19 anos, que teve um surto psicótico com o uso da maconha, ele usava dentro de casa. Ele usava no quarto dele porque os pais acreditavam que estavam protegendo ele. Da rua, da vida. E agora tem até o da maconha, falando só, aproveitando esse gancho da maconha, o que vai gerar geralmente no indivíduo, a parte da maconha? Essa apatia, uma desmotivação, isolamento, a pessoa começa a ter esse estado de lentidão e a família ela pode sentir esse fracasso, né? Cadê aquela pessoa animada? Cadê a agitação? Esse sentimento de
De essa perder, né? vitalidade, né? Cadê a vitalidade? Que a pessoa vai perdendo a vitalidade com o uso da maconha. Então. E pode ser até o funcionamento familiar começa a ficar depressivo, né? Sim. Que é um momento mais letárgico. Sim, sim. O pessoal, cada um no seu cantinho, cada um no seu mundo. Hoje no seu celular, no seu... era na televisão, hoje é cada um na sua rede social, no seu celular, vivendo a rede social. E todas essas, cada um dos funcionamentos da substância, ela altera a dinâmica familiar, né? Sim. E é importante que quem está em casa entender isso. Para cada substância, é um funcionamento que altera na dinâmica familiar. Sim. Uma vai ficar mais ansiosa, a outra vai ficar mais depressiva, a outra vai ficar nesse estado de vergonha. E começa... E o que todas têm em comum, todas vivem em função do uso. Sim. Independente de quem está usando, né? Sim. Que a família agora, ela vive em função desse uso, né? Ou para manter o álcool. É muito sofrimento, muito sofrimento. Não, a gente não consegue imaginar o quão sofrido é viver pisando em ovos, porque eu tenho que dar conta da vida do outro. Quando a gente não consegue dar conta da nossa vida, é muito difícil, né? Cada um de nós tem que estar muito conectado com as nossas emoções para poder se fortalecer. Como que eu vou dar conta das emoções do outro? E temos uma alta agora, né? Da questão dos ansiolíticos, né? Dos medicamentos. Sim. Que aí também nesses indivíduos vão tirar essa dependência emocional, essa sedação e aí essa fuga emocional. Os próprios estimulantes que muita gente usa para estudar, sem ter o transtorno que precisa usar. Então, para dormir. Para apagar. Para não pensar, para não sentir, para não ficar no silêncio da própria vida. E aí viram, dependendo da substância, se for a medicação, vira um desgaste emocional silencioso, né? Sim. Porque aí a pessoa tomou a medicação para dormir, apagou, resolveu. Aí acorda na lentidão. E a dor tá ali, né? E assim, a dor tá ali... quietinha, entre aspas, mas eu vou me entorpecendo para dar conta dessa dor. E é interessante quanto, acho que qualquer um de nós, a gente chega em casa, ou a gente liga um rádio, uma televisão, ou vai ver se tem alguma coisa nas redes sociais. Como é difícil para todos nós, para o ser humano, ficar no próprio silêncio, né? O que será que desencadeia, né? Quais são os nossos gatilhos, que é tão difícil para todos nós ficar nesse silêncio. Sim. Então, para quem desenvolve uma dependência, esse vazio existencial, ele é como se fosse a causa ali, sair dele. E nós estamos falando de um país que é barulhento, né? Por si só ele é barulhento, né? A gente já cresce no barulho. As escolas são barulhentas. O bebê a gente ouve muito, deixa eu dormir no barulho, porque depois acostuma e vai dormir em qualquer barulho. Que interessante, né? Muito interessante. É buzina, é barulhento, né? É barulhento. E é legal essa reflexão, você trouxe as pessoas que têm esse desafio de conviver com o silêncio, né? Sim. De conseguir parar e... Sim. Que não é a solidão, seria a solitude. Uhum. É solitude, né? É solidão e solitude, que é estar comigo. Poder estar comigo sem doer tanto. Né? Poder estar. É engraçado que nos tratamentos, eu gosto de utilizar sempre uma meditação, ou no começo ou no final. E aí esse estado que deixa a pessoa 1 minuto só concentrando na respiração e se conectando ao coração, às vezes vale mais do que todo o processo terapêutico durante 1 hora. Verdade. Porque está fazendo... O próprio silêncio no processo terapêutico. Quando o analista dá conta do silêncio também, porque também o analista pode não dar conta do silêncio, isso é um problema, eu tô aqui, você está aí, vamos ficar no nosso silêncio aqui, porque o analista é um ser humano, às vezes ele também não, dependendo do momento que ele está vivendo, né, dependendo do momento que nós estamos vivendo, pode ser que a gente não dê conta do silêncio também. Você vê que profundo. E é interessante, né, pensar no movimento. Às vezes a gente está no país do Ocidente, o Japão, China, que o pessoal do Tibete, o pessoal busca mais... que eles já são mais silenciosos, estimular a fala, ok.
Mas o nosso não. O nosso E já a gente tem um preconceito até com a meditação, né? Como que eu fico sem pensar? E meditar não é não pensar. Meditar é estar no aqui e agora. Eu estou aqui nesse podcast sentada, me sentir sentada. Eu estou sentada. Isso é meditar. Não é não, meditação não é não pensar, mas é poder estar aqui e agora. Porque a gente pode estar aqui, fazendo esse podcast, conversando, e o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu faço à noite, quando vai encerrar a minha agenda, tal e tal. É muito difícil manter a mente no aqui e agora. E é legal essa dinâmica, porque teve um dos rapazes que eu acompanhei esses dias, e a gente orienta, né, para a pessoa buscar esse equilíbrio mental, espiritual e do corpo. E ele fazia caminhada, né? Ele fez caminhada por alguns dias. E depois de 3 semanas machucou o pé. Aí eu perguntei, como é que era o funcionamento que você fazia essa caminhada? Ele falou, colocava o fone de ouvido e saía para caminhar. E aí, geralmente, nessa busca, uma caminhada ou uma corrida, é importante a pessoa não utilizar fone de ouvido, que é para justamente ter esse processo de conexão, se ouvir, caminhar, se movimentar e se perceber. Porque senão fica chato o processo. Mas é o silêncio. Como que eu lido com o silêncio? Eu vou colocar uma música alta para... Barulho que você fala. Barulho, para tentar tapear o exercício, porque não é... Exercício físico, dependendo da intensidade, de início não é prazeroso. Até porque o prazer ele vem no final do exercício. Até o corpo se acostumar com a dopamina que gera é um tempo. E não é uma dopamina voltada como era no... Não é dopamina barata, é dopamina que dá trabalho, que eu tenho. Que a outra, ela vem no uso, é imediata. Essa não, você faz para depois receber. E a pessoa não está acostumada com isso. E aí tenta disfarçar, coloca música. E aí uma das orientações é essa conexão. Parar, vai fazer um exercício. Vai fazer, tanto na academia quanto na corrida, caminhada. Esse estado de presença, né? Se conectar no que está fazendo. Nós somos muito loucos. Estou pensando aqui, quem já não foi, né? Quem de nós já não foi num aniversário? Isso muito mais na juventude, eu, né? Falando sobre a minha experiência, que você vai no aniversário que é muito barulho e você sai com o maxilar doendo, porque se você quer conversar com alguém, você tem que gritar tanto, porque senão o outro não ouve por conta do barulho. E tá tudo bem, a gente está feliz, claro. Aí depois vai passando o tempo, né? Você vai ficando mais cansado, isso já não é tão agradável. Mas, assim, mesmo na juventude, nós somos muito loucos. Como que pode chamar para um aniversário pessoas que você não vê faz tempo, que quer conversar, e ter que gritar, né? É cansativo ter que não gritar, favorece o ambiente. Não, né? Então, assim, e tá tudo bem, né? É normal, é o normal. E acho que é legal o pessoal entender também, né, Ana? Que a dependência, ela transforma o ambiente familiar num lugar de sobrevivência. Sim. A família, não só a pessoa no uso, mas a família, o funcionamento é de sobrevivência, né? É estado de alerta total. Uma bomba vai explodir, é campo minado. Alguma bomba vai explodir a qualquer momento. Não tem paz. Exaustivo, né? Não tem paz. E aí, retomando para quem está em casa, a importância de um tratamento. Geralmente, no tratamento, a gente se esforça, né, para estudar. Fica anos estudando sobre psicologia, várias informações. Para na hora que a gente vai igual compartilhar aqui com vocês, levar de forma mais resumida. Porque a pessoa não tem que entender tudo sobre a dependência. Quem tem que entender são os profissionais que atuam. Sim. Para que na hora que vai fazer um tratamento, isso vir de forma resumida e clara para as pessoas para se tratar. E aí volta a importância. Não tá dando conta sozinho de buscar auxílio. Senão o processo ele fica cada vez mais desafiador. E aí o que parece, que às vezes o pessoal associa, né, Ana, que mas um tratamento é caro. Caro fica depois, quanto mais tempo passa, aí vai ficando caro. E sem contar que tem CAPS, tem o SUS. Verdade. Tem CAPS, tem faculdades que, né, tem esses tratamentos. Então, assim, tem que buscar.
Claro que a gente sabe que estamos num país muito complicado realmente, tem pessoas que não têm condições de fazer financeira, mas tem os CAPs, por exemplo. E agora tem o Espaço Prevenir Família, né? Que faz o tratamento que é gratuito. Então. Para acompanhamento de família, pessoa que tá, mas tem que estar abstênio, né? Não pode estar no uso, porque aí é o CAPS. A gente pode divulgar até no podcast. Verdade. Quando ele for... A gente pode divulgar CAPS, pode divulgar. Verdade. Fica aí, nossa lição de casa, para divulgar nas nossas redes sociais os lugares para buscar tratamento gratuito. Depois eu montar um postzinho para você que não segue lá no nosso Instagram, DK Sem Tabu, para ter essas informações. A gente compartilha diariamente a parte das substâncias, o ciclo, todas as informações de forma clara, fácil e acessível para vocês aí. E os cortes aqui do podcast também. Além do YouTube, que você acompanha tudo, nós temos também as nossas redes sociais. Tem a nossa pessoal, mas tem a DK Sem Tabu lá no Instagram para as pessoas verem, né? Sim. Verem. Depois lá também tem o nosso WhatsApp. E aí fica essa dica e sugestão. Percebendo esse desafio, não relute em buscar ajuda profissional. Quanto mais rápido for a intervenção, mais fácil fica o processo. E a ajuda profissional é tratamento, é um tratamento. O tratamento do psiquiatra, do psicólogo, não é um tratamento palpável, mas é um tratamento. É um processo. É um processo de tratamento. E isso é muito difícil, porque o que nós vamos tratar são as emoções. Então, isso não é palpável. Mas não podemos esquecer que a gente está falando de tratamento, assim como o tratamento de qualquer outra doença. Show. Ana, quer deixar um recadinho pro pessoal aí de casa? É isso. Obrigado por mais um encontro. E a gente está aqui, né, tentando sempre trazer todos esses temas de uma forma muito humana, muito leve e acolhedora, porque sabemos o quão difícil é viver tudo isso. É isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio da Dependência Química Sem Tabu. Qualquer dúvida, angústia, pode mandar mensagem para a gente. Nós estamos à disposição para auxiliar você, sua família e a sociedade nessa jornada. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até.